Meus irmãos, bom dia. Nós, nesta manhã, vamos mais uma vez estudar uma porção da Palavra do Senhor. Primeiro, vamos fazer uma oração. Nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos, Senhor Deus, por este momento de podermos estar estudando, Senhor, sobre a Tua Palavra, Senhor, nesse momento do SEC. Senhor, abençoa, Senhor, esse estudo, que Tu possa estar nos ensinando nesta manhã, Senhor. Ó Senhor Deus, nós pedimos essas coisas em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus irmãos, nós temos terminado a nossa revista e nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. Vamos nesse livro de estudos, que é Colunas do Caráter Cristão, de John MacArthur. Este livro de estudo é da nossa editora, né? Nossa editora Cultura Cristã. Então, hoje nós vamos estar lendo, estudando, a lição número 2, que é Obediência, a aliança do crente. Na introdução aqui, o autor fala que a companheira perfeita da fé é a obediência. Então, não pode ter um sem o outro, não pode ter fé sem a obediência. É o que nós vamos ver. Tem um hino no nosso cenário presbiteriano, é o hino 110A, que tem um trecho do hino que fala assim: creio observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Então, meus irmãos, a fé e a obediência, elas são inseparáveis. Quando nós observamos aqui, em Mateus, no capítulo 28, verso 19 e 20, diz assim: ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então nós vemos aqui o verso 19. Ele dá uma ordem. Ide, é um imperativo. Portanto, e fazei discípulos. Então, é uma ordem para que nós possamos fazer discípulos só francês, só chinês, não, de todas as nações. Todas as nações, todos os lugares, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Veja só, conforme nós aprendemos, nós devemos passar para outros, ensinar a outros, que esta ordenança se ensinar a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Quem ordenou? Jesus. É ele que está falando aqui nesse verso, em Mateus, no capítulo 28. Então, a obediência é tão fundamental na vida cristã que, se não estiver presente na vida daquele que afirma ser cristão, essa pessoa deve ter sua fé questionada. Viu só que coisa séria o que o autor está nos ensinando aqui? Que a obediência ela é fundamental. Se ela não estiver presente na vida do cristão, a sua fé é questionada. A pessoa que vive uma vida de desobediência, ela deve orar ao Senhor, né? Ela deve ser ensinada, porque uma vida do cristão é uma vida de obediência a Jesus Cristo. Aqui tem um texto, um parágrafo que eu vou ler para os irmãos, que eu acho importante. Todos os que professam a fé em Jesus Cristo devem também demonstrar essa fé pela obediência à palavra de Deus. Vejam só o que diz aqui em João 8,31. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Então, como é que nós nos tornamos discípulos de Jesus? Se nós permanecermos na palavra do Senhor. Isso é,
obedecer à palavra do Senhor. Diz ainda, outro texto aqui, que é em João capítulo 15, verso 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Então, Jesus fala aqui que se nós guardarmos os seus mandamentos, nós permanecemos no amor, né? Assim como ele, Jesus, ele guardou os mandamentos do Pai, nós devemos guardar os seus mandamentos, né? Para que o quê? Permaneçamos no seu amor. É uma condição. Isso aqui é um assunto que deve ser até estudado em outra lição sobre esse amor aqui. Mas vamos lá. Ele reitera o princípio ainda mais claramente na sua primeira carta, quer dizer, João falando, né? Sabemos que temos conhecido por isto, se guardardes os seus mandamentos, aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Então, a obediência à palavra de Deus, ela faz parte da vida do cristão. Não tem como ser cristão sem obedecer. É uma ordem para se arrepender e crer no Senhor Jesus. Cada crente se comprometeu a uma vida de obediência, embora inicialmente não tenha entendido plenamente todas as implicações desse compromisso. Agora vejam só, nós devemos ser obedientes à palavra de Cristo. Mas quem nos capacita? Como nós conseguimos capacitação para ser obediente a Cristo? Nós vamos ser capacitados à obediência através da obra do Espírito Santo em nós. Só através da obra do Espírito Santo em nós que nós vamos ser capacitados a essa obediência. Vejam só o que diz aqui, primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, diz assim: desejai. Irmão, desculpa, é o. Mas eu me perdi aqui, mas já vou achar, tá? 1 Pedro, capítulo 1, verso 2. É que eu tinha colocado capítulo 2. Mas capítulo 1, primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 2 diz assim: eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Vejam só, esse verso aqui está iniciando a carta de Pedro, e o apóstolo Pedro está se dirigindo àquela igreja. Primeiro ele fala assim, vamos lá no verso 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto é um local, tá? Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então aqui vem a ordem da salvação. Eleitos, segundo a presciência de Deus Pai. Esse é o primeiro ponto. Eleitos. Isso é um objeto de um outro estudo, né? Sobre a eleição. Mas aqui nós estamos falando de obediência. Em santificação do Espírito. Opa, olha só. Olha a atuação do Espírito Santo aqui na vida do crente. Em santificação do Espírito. O Espírito Santo atuando na vida do crente. Para a obediência. Para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Então aqui vem
em santificação do Espírito, o Espírito atuando na vida do crente, quer dizer, em santificação, separando ele já do mundo, separando ele para Cristo, para a obediência. Então, o Espírito Santo que nos capacita a sermos obedientes a Jesus Cristo. O autor aqui, para que nós possamos entender melhor esse texto, ele vai lá no Antigo Testamento, lá em Êxodo, no capítulo 24, verso de 3 a 8, diz assim: Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então, o que acontece? Moisés tinha ido ao Monte Sinai. Isso está lá no capítulo 19 de Êxodo. Moisés subiu ao Monte Sinai e Deus deu a lei a Moisés. E Moisés agora está apresentando aquela lei ao povo de Israel. Para os irmãos se contextualizar, o que acontece? Esse povo é o povo que foi liberto da escravidão do Egito. Então Deus libertou eles do Egito, eles já estão no deserto, já atravessaram o Mar Vermelho, agora estão no deserto. E Deus chama Moisés e chama o povo a fazer uma aliança. Aliança, quer dizer, aliança é um compromisso. Assim, veio Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então ele apresentou o quê? Os estatutos, a palavra do Senhor e os estatutos que ele tinha recebido lá no Monte Sinai. E todo o povo respondeu a uma voz e disse: Tudo o que falou o Senhor faremos. Olha só. O povo se comprometeu. O povo se comprometeu perante Deus. Eles aceitaram aquela aliança. E essa aliança foi selada com sangue. Vejam só. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e, tendo se levantado pela manhã de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte e 12 colunas segundo as 12 tribos de Israel. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilho. Moisés tomou metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança, e o leu ao povo, e eles disseram: Tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Olha só, eles se comprometendo, tá vendo? Aliança. E a aliança está falando em quê? Em obedecer. Eles se comprometeram fazer e obedecer tudo o que o Senhor falou a Moisés lá no Monte Sinai, e Moisés apresentou, e eles aceitaram então esse acordo, essa aliança. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: Eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. Então os irmãos observaram a seriedade, assim, aquele que se compromete, com Deus. Isso quer dizer o quê? Obediência, até no Antigo Testamento. Então o que o autor fala aqui? A salvação era e é um pacto de obediência. A salvação era e é um pacto de obediência. Então, no Antigo Testamento, tem muita gente que fica falando isso, eu não gosto assim, a pessoa fala assim, quer separar, tem irmãos que, isso eu nunca vi na nossa igreja, tá? Mas tem irmãos evangélicos, pessoas de outras igrejas, que querem separar o Antigo Testamento e o Novo, assim, achando que são coisas totalmente distintas, separadas, sem conexão. Pensa que está desconexo. Não está desconexo, tá? É uma continuidade. É uma continuidade. É sempre apresentando que o homem é pecador e Deus está pronto
a salvar a humanidade. Então, conforme Deus providenciou a salvação para aquele povo de Israel, e Israel devia levar a salvação ao conhecimento de outros povos, para que outros povos pudessem alcançar a salvação também, hoje também é apresentada a salvação para cada um de nós. Mas isso é um compromisso, tem que ser o quê? De obediência. E quem nos capacita a obedecer? O Espírito Santo. Isso não, na última lição que eu estive aqui falando, nós estivemos aqui falando que pela graça sois salvos mediante a fé, né? Que isso não vem de vós, é dom de Deus. Então esse dom de Deus, para que nos capacitamos a ter fé, e a fé ela está ligada à obediência, não tem fé sem obediência, não tem obediência sem fé, então quem nos capacita é o Espírito Santo. Ele nos dá o Espírito Santo de Deus, que nos convence do pecado, e agora nós sentimos o desejo, a vontade de obedecer ao Senhor. Então nós obedecemos ao Senhor é porque nós somos salvos. Nós não obedecemos para ser salvos. Quando o homem ou a mulher ele é um salvo, ele sente o desejo de obedecer a palavra do Senhor. O Espírito Santo implanta no teu coração, no meu coração, o desejo de obedecer a palavra do Senhor. O desejo de ser um crente melhor a cada dia. O prazer, a alegria de servir ao Senhor. Aqui está falando de obediência em prática. Olha só que coisa interessante. O autor nos cita aqui Romanos 6, capítulo 16 e 18. Diz assim: não sabeis, Romanos 6, 16 e 18. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servo para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo, vieste a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e, uma vez libertados do pecado, foste feito servo da justiça. Então o apóstolo Paulo que está falando que não adianta, você vai ser servo. Nós outrora, nós que cremos que somos salvos, nós outrora éramos servos do pecado. E Jesus veio e nos libertou da tirania do pecado. Nós outrora éramos servos do pecado. Agora não. Nós somos, que ele fala aqui, nós somos servos da justiça. Por quê? Quando o Espírito Santo implanta em nós o desejo de obedecer e de servir a Jesus, nós fomos libertos da escravidão do pecado, que nos ia levar o quê? Para o inferno. Nós éramos réu de juízo para o inferno. Agora não. Nós somos feitos servos da justiça. O autor fala assim: primeiro o apóstolo declara o fato óbvio de que, quando alguém se apresenta como escravo de outrem, a questão primária é a obediência. Fazer o que o Senhor diz. Então, nós somos servos, então nós vamos passar a ser escravos de alguém, né? Ou do pecado ou de Cristo. Então não tem como. Às vezes eu fico vendo, certas pessoas acham que são independentes. Elas acham que elas são capazes de nortear a sua vida assim e trazer uma felicidade, um prazer, ela consegue ser correta. Não tem, porque nós somos seres, eu penso isso, nós somos seres muito facilmente influenciáveis, tá? E o desejo da carne, ele nos leva a pecar. Então nós caímos em pecado e somos servos do pecado, vamos servir ao pecado, isso nos leva à perdição. Nos levaria, nós no caso, levaria-nos à perdição. E para finalizar aqui,
o autor fala sobre crentes que muitas das vezes, pessoas que estão na igreja, falando de um modo geral, né? Que estão na igreja e pensam que são servos de Cristo, mas eles não vivem uma vida de obediência. Eles leem a palavra, mas não obedecem à palavra. E o apóstolo Tiago, né? Ele fala lá, que diz assim: se alguém é ouvinte, no capítulo 1, tá? Verso 23 e 24. Se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, olha só, e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. No passado, não tínhamos espelho polido como hoje. Os espelhos eram foscos, né? Então a pessoa facilmente olhava no espelho e esquecia sua aparência. Ou às vezes a pessoa olha hoje, podemos dizer, a pessoa se arruma para sair, coloca uma roupa, por exemplo, eu venho aqui, faço isso aqui, né? Olha só, visto a camisa dessa forma, né? Vou botar exemplo aqui. Dessa forma. Aí eu olho no espelho, não olho atentamente. Aí eu saio assim na rua. Ó, olha só. Saio assim na rua. As pessoas vão começar a me cumprimentar, né? Assim, e passa e dá uma risadinha. Porque eu não olhei no espelho atentamente, parei lá e fazer isso, ó. Acertar a gola, né? Ver se está direitinho. Necessário abotoar, abotou, né? Porque eu olhei no espelho atentamente a minha aparência, né? Se eu tô barbeado, se a pessoa, quem tem cabelo, né? Aí penteia seu cabelo. Então é assim. A pessoa, o Tiago fala que a pessoa que lê a palavra, e tem gente que lê a palavra dessa forma, não lê com atenção, não lê trazendo proveito para si. Ele lê e sai, quer dizer, não tira proveito. Então tem muita gente assim na igreja, que lê a palavra, que ouve a mensagem que o pastor está proferindo, às vezes nem presta atenção, né? E sai na rua, e sai dali, e é como uma pessoa que olha no espelho rápido e não vê se está arrumada, se está direitinho para sair na rua, para fazer algum compromisso. Então, meus irmãos, que nós, nesta manhã, nós estamos encerrando, eu gostaria de concluir dizendo que nós devemos sermos obedientes. Se a pessoa diz que crê e não é obediente, ela está se enganando. Ela está enganando-se a si mesma. Porque a fé, ela pede obediência. Não adianta a pessoa falar assim: eu creio em Deus, mas vive uma vida de desobediência, vive uma vida desatenta ao que Cristo quer para nós. Que o Senhor possa abençoar rica e abundantemente essa palavra ao nosso coração. Amém.